Pessoal, esse anel aqui é exclusivo, tá? Um anel de prata, prata pura, tá bom? Esse anel aqui, meus amigos, apenas 300 anéis disponíveis, apenas 300 anéis. E todos eles serão numerados, tá vendo? Aqui é o 000, né? O meu é o 000, certo? Vai até 300, porque serão 300 investidores anjo. Quer fazer parte do clube dos 300? Quer fazer parte? E ter um anel exclusivo desse aqui, hein? Eu quero falar sobre escalabilidade e sobre valuation. Eu tenho que começar dando um exemplo claro para os senhores, um exemplo que todos os senhores já conhecem. O primeiro exemplo é do Mark Zuckerberg, ou seja, do Facebook. Durante uma conversa reveladora, Mark Zuckerberg afirmou que o único que acreditou em sua ideia e lhe emprestou dinheiro no início da criação do Facebook foi o brasileiro Eduardo Saverin. Ele disse isso numa entrevista reveladora, o fundador do Facebook. Isso realmente aconteceu lá nos primórdios, em 2004, ou seja, basicamente 21 anos atrás, o Mark Zuckerberg ele precisava de dinheiro. O Eduardo Saverin, o brasileiro, ele emprestou na época $1.000, apenas $1.000 iniciais. Depois ele fez mais alguns aportes e, meus amigos, o resultado disso, hoje o Eduardo Saverin, ele é multibilionário. Obviamente, hoje o patrimônio do Eduardo Saverin não vem do Facebook, só do Facebook. Depois que ele obteve lá mais de 2% das ações do Facebook, o Eduardo Saverin, ele levantou ali alguns bilhões de dólares, né? Então, ele fez um investimento de aproximadamente 15 a 19 mil dólares e isso catapultou ele para um nível bilionário em pouquíssimos anos, né? Então, hoje, meus amigos, se você fizer uma simples pesquisa na internet, você vai observar quem são os homens mais ricos do Brasil. Mas enfim, se você observar aqui os 10 brasileiros mais ricos em 2025, o Eduardo Saverin, ele se encontra no topo da lista ali, com mais de 34 bilhões de dólares. Observa bem a idade do Eduardo Saverin. O Eduardo Saverin, pode dizer que ele é muito jovem, tem apenas 43 anos. A única pessoa aqui que é bilionário em dólar e tem menos de 50 anos é o Eduardo Saverin, entendeu? Pessoal, por que isso acontece? Primeiro, olha só o patrimônio do Mark Zuckerberg. Hoje é de 250 bilhões. Na verdade, é mais de 250 bilhões. O patrimônio líquido do Mark Zuckerberg. E ele também é muito jovem, tá? Ele tem menos de 50 anos, tá? Mas por que isso acontece? Porque a escalabilidade global foi muito rápida. O Facebook, ele é um exemplo claro de startup escalável globalmente. Olha só a primeira coisa, escalabilidade técnica, tecnologia preparada para crescimento exponencial. Esse crescimento, essa escalabilidade técnica, ela não depende de, por exemplo, um estabelecimento físico. Mesmo que ele preste algum serviço dentro do Facebook, esse serviço ele é totalmente digital e ele é totalmente... Só que naquela época, quando não tinha inteligência artificial, mesmo naquela época, a escalabilidade técnica do Facebook estava muito à frente de qualquer outra startup que não seja digital. Ele adotou um modelo replicável, ou seja, a expansão rápida sem infraestrutura física local. É isso que eu acabei de falar para vocês. Agora, esse modelo do Facebook, a expansão dela é muito mais rápida porque não é necessário, certo, ter uma infraestrutura física local. É por isso que o Facebook se tornou um fenômeno também. Esse é um dos fatores, tá?
Um outro exemplo disso, um outro exemplo que faz com que o Facebook se tornou uma startup absurdamente escalável globalmente é também o efeito de rede global. O efeito de rede global faz com que o valor crescente com mais usuários, ou seja, quanto mais pessoas utilizando, mesmo que essas pessoas não paguem absolutamente nada para utilizar a plataforma, mesmo assim, isso gera um valor absurdo, graças à quantidade de usuários, tá?